como a conectividade rural impacta os pequenos produtores. Você acompanha agora a cobertura exclusiva do Gás Conecta no Smart City Expo 2024. Eu estou aqui com Gilles Balbinotti, que é o diretor de inovação da Secretaria de Inovação do Estado do Paraná, e também com o deputado Fábio Oliveira. Prazer estar com vocês aqui, e a gente vai falar sobre um tema muito bacana e que eu acho que é uma das vocações de futuro do nosso estado, que é a questão do agronegócio, e falar sobre conectividade rural. Então eu queria já começar com uma provocação para vocês e que vocês podem debater entre vocês, que é: como que isso impacta socialmente, economicamente, né, essa conectividade, o advento da conectividade rural? Obrigado pela oportunidade, né? É importante a gente debater esse assunto, dar visibilidade a esse tema tão essencial, um Paraná que é tão forte no agro, na pecuária, né, na produção do soja, do milho, do feijão, da bacia leiteira, ou seja, da piscicultura, ou seja, uma área rural tão forte. Só que hoje, quando a gente olha os números, através de um estudo que a gente fez após a criação de um grupo de trabalho, verificamos que 50% da área rural está desconectada. Então, um estado que é agro, que impacta mais de 35% no PIB do Paraná, ele está tendo essa falta, que eu diria, primeiramente, da cidadania. Ou seja, das pessoas que estão nas áreas rurais, a agricultura familiar, o médico que está lá numa unidade de saúde, o professor e o aluno que estão lá também nessa escola rural, a questão da segurança pública, a visibilidade dos pontos turísticos, enfim, uma série de ativos importantes que estão nessas áreas hoje, têm a dificuldade e estão, numa certa forma, nessa exclusão da conectividade. Em face disso, começou a se debater aí, junto ao governo, junto à Assembleia Legislativa, junto às operadoras, né, que são as empresas que levam nessa infraestrutura, né, para as áreas rurais e urbanas do Paraná, para discutir esse tema e ver como que a gente pode efetivamente resolver esse problema. A gente observa que hoje 50% da rural está desconectada. Então é um percentual muito alto. É verdade que tem aí algumas obrigações das operadoras e que a gente precisa, já estamos conversando com eles, para que cada vez mais a gente consiga levar essa infra, seja a torre, seja a fibra ótica, lá no último quilômetro. Porém, existem algumas adversidades. Sim. Que eu vou deixar para o nosso colega aqui, já agradecendo também a presença do deputado Fábio Oliveira, que é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da LEP. É muito importante essa parceria de todas as hélices, o executivo, o legislativo, a hélice empresarial, a academia, todo mundo junto para debater esse assunto. Então a primeira fala seria isso: levar a cidadania, levar a qualidade de vida e levar o quê? Um aumento de valor agregado, né, à área rural do Paraná, aumento da produtividade, por que não? Que aquele que produz o palmito lá em Guaraqueçaba, por que não que ele não possa vender através do marketplace e mandar o seu palmito para a China, para a Coreia, para os Estados Unidos ou aqui para Curitiba? Então esse é um primeiro olhar que eu trago para a gente efetivamente conectar a área rural ao Paraná e ao mundo. Não, muito bacana. E aproveitando esse teu gancho, Gilles, eu queria aí saber de você, deputado, qual que é o papel da ALEP nesse meio de campo, enfim, como que vocês enxergam, já que você é presidente da comissão, como que tem sido esse desdobramento dentro da Assembleia? André, o papel de um deputado estadual no deputado federal ele é muito simples, ele é dois: fiscalizar e fazer leis. Se nesse caso não precisa fiscalizar, então o papel da Assembleia ele vai ser fazer leis. Uhum. Mas o interessante é a gente pensar que a gente precisa fazer leis inteligentes e leis que realmente vão impactar a vida, o dia a dia do paranaense e, obviamente, que esse impacto ele seja positivo no cotidiano, na rotina, nas atividades, no trabalho, inclusive no lazer. Ano passado eu me debrucei sobre esse assunto, sobre a questão da falta de conexão no meio rural. E o que me chamou mais a atenção é que até um percentual das propriedades rurais, né, Gilles, elas estão conectadas. Se você for ver as grandes propriedades rurais, na sede tem conexão. Só que a utilidade, basicamente, que eles estão usando é a utilidade residencial. Alguns conseguem puxar ainda
um pedaço da fibra até os seus barracões, os teus galpões, onde guarda os equipamentos. Não é para o crescimento do negócio, essencialmente. Alguns olham com esse lado e os poucos que fazem isso, eles fazem uma redezinha em que quando a colheitadeira ela chega no galpão para ser colocada, ela já descarrega a informação e ele consegue trabalhar com essas informações pro dia seguinte. Só que o que a gente vê é que esses equipamentos hoje, independente do tamanho da propriedade rural, quer seja grande, quer seja médio, quer seja pequena, a grande maioria dos equipamentos eles já estão munidos de tecnologia. E o interessante é que o custo desse equipamento, quando o produtor rural vai lá e compra, de 30% a 40% do que ele paga é da tecnologia embarcada. E hoje ela não está sendo utilizada no Paraná. Por conta desse número que o Gilles falou, de quase 50% das propriedades rurais não estão conectadas. Mas do que a gente está falando? Se você acabou de falar que tem conexão na série, mas esse equipamento não funciona. A conexão que nós estamos falando é a conexão lá no campo. Lá onde está a colheitadeira, lá onde está a plantadeira, lá onde está o reflorestamento de erva mate, em que hoje o produtor rural não consegue catalogar, numerar os pés do exemplo que eu dei de erva. E ter ele não informações, dados inteligentes para poder melhorar o seu negócio. Então, quando você pensa em que você consegue colocar essa conexão, e hoje tecnologia já existe para isso, e o grande problema hoje é quem vai pagar a conta? Essa é a grande pergunta. Quem vai pagar a conta? Mas a gente tem que imaginar que não é só o produtor rural que vai se beneficiar dessa conectividade. A escola rural vai se beneficiar dessa conectividade também. O posto de saúde que atende a área rural vai se beneficiar dessa conectividade também. O produtor rural, sim, é um grande benefício. Quais são os benefícios do produtor rural ter a conexão no seu dia a dia? Vai ter redução do custo de plantio, vai ter aumento da produtividade, mas um problema social que nós vamos conseguir resolver, uma política social que o governo do estado está pronta para fazer isso e com toda a capacidade diante da Secretaria de Inovação, através do secretário Marcelo Rangel e da equipe do Gilles e do Júlio, é que nós vamos reduzir o êxodo rural. Nós vamos colocar conexão também na casa de qualidade do produtor rural. O seu filho que quer estudar, fazer uma faculdade, que quer fazer uma pós-graduação, ele não vai precisar sair do sítio, da chácara, da fazenda, para ir para a cidade. Porque quando ele vai, ele nunca mais volta. Sim. E através dessa política pública, nós vamos conseguir também diminuir o êxodo rural. Por isso que eu falei no começo da questão da transformação social, né? Porque se você tem esse olhar maior, esse olhar 360, é uma transformação social na região. E aí, Gilles, eu queria saber qual que é o papel fundamental, então, da Secretaria para ajudar na prática, de fato, esse produtor, né? O que vocês têm ali para levar para a ponta para que ele realmente consiga fazer essa transformação? Primeiro eu queria dizer que essa transformação digital ela tem que vir de mãos dadas com essa transformação cultural e essa transformação social e com o guarda-chuva da cidadania. Ali realmente você está olhando para todos, né, com esse olhar da inclusão realmente total. A gente tem dito, e eu vou usar aqui com uma liberdade, deputado. O deputado tem falado muito isso, eu gosto dessa fala dele. Nós precisamos de água, energia elétrica e internet e conectividade. Então a Secretaria ela tem um papel, eu diria, e a gente tem dito isso nas nossas reuniões, que a grande inovação, né, a partir da Secretaria de Inovação, a grande inovação foi colocar todos os atores em volta da mesma mesa, para debater ter uma visão única, para entender o problema de uma forma coletiva, é a construção coletiva, é a cocriação. Então a gente trouxe todas as hélices, o deputado representando lá, né, a comissão lá das engenharias da inovação, nós pelo executivo, diversas secretarias, a SEAB, né, o deputado Ortigar é um dos padrinhos, a Secretaria de Inovação aí com o apadrinhamento do Marcelo Rangel, o IDR, o presidente do Natalino, nos provocando, Gilles, eu não tenho braço para levar a capacitação, a informação lá na ponta, ele não tem. Se tivesse a conectividade, ele levava através, mandava vídeo, fazia podcast, fazia reuniões remotas. Então nosso papel foi de organizar essa governança. Tecnologia tem a rede móvel, tem a conexão satélite, aliás, estamos fazendo várias provas de conceito com satélite em diversas regiões do estado, tem funcionado bem. De repente, conecta o satélite lá, através do chamamento, através de uma contratação de serviço, até que a infra chegue, até que a torre chegue, até que o pelo da fibra ótica chegue lá no último quilômetro.
Então, respondendo diretamente, a Secretaria entrou nessa coordenação, trazendo todo mundo para a mesma mesa, ouvindo todos e construindo, primeiro, entendendo quem era a persona, através de metodologias científicas, que é o pequeno produtor, o médio, o grande, o professor, o aluno, o pai do aluno, o paciente, o médico, que está na sociedade rural. A questão da segurança pública, protege a cidade, o meliante vai para a área rural, então tem que cuidar da segurança pública também. Tem representantes da CESP nesse grupo de trabalho, tem uma resolução, a 485, que definiu esse grupo, esse GT. Então o nosso papel é esse, é criar essa governança. Eu diria, né, deputado, nós somos os chatos do grupo, nós estamos cobrando toda semana lá como é que está o status da agenda tipo, de um plano que a gente chama de nós somos engenheiros ambos aqui, o 5W2H, quem que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, quanto vai custar, qual que é o indicador, qual é a métrica e qual que é a entrega, o quão longe eu estou da entrega de cada uma dessas 10 ações de curto prazo, entre elas PPP, edital, cobrando a própria operador para que tenha obrigação, a questão do aluguel dos postes, que eu vou deixar aqui já vou deixar a deixa para o deputado comentar um pouquinho, que dessa forma fica inviável levar no último quilômetro, que é muito caro ainda. Ações ligadas também à questão dos fundos, como o FUST. Então nós estamos olhando esse mosaico de soluções e o nosso papel é esse, essa coordenação, essa governança e não sair do trilho e ali na frente a gente entregar o resultado efetivo que é a conectividade lá nesses 50% que hoje não estão conectados. E até aproveitando, eu ia justamente falar sobre isso, parceria público-privada, né? Não tem como fazer esse programa desse tamanho, nesse alcance, sem essa parceria. Então, já que vários atores estão envolvidos, eu queria, enfim, pode ser para o deputado, então, se for o caso, qual é o papel das empresas, da iniciativa privada, num projeto como esse, né? E como fazer, como o Gilles falou, chegar até lá, se não dá por meio terrestre, então a gente precisa fazer de outra forma. Se a infraestrutura não chega, a gente precisa pensar em fazer pelos ares, mas enfim, como que você enxerga essa iniciativa privada atuando num projeto como esse? Primeiro ponto, André, que a gente não pode esquecer é que a iniciativa privada, ela precisa do lucro. Ela precisa do lucro para ela crescer, para ela ampliar, para tornar o estado do Paraná maior, mais pujante, e ela precisa remunerar os seus funcionários de acordo com pelo mérito do trabalho que eles têm realizado. Então, esse é o sistema que nós temos hoje, é o sistema que funciona, é o sistema que nós precisamos valorizar. Então, quando você fala em empresas, você fala de CAPEX e você fala de OPEX. Você fala de custo de material, equipamento, e você fala do custo operacional de você trabalhar. Se essa empresa ela não tiver lucro para fazer para colocar a conectividade em determinada região do estado do Paraná, ela não vai ter a intenção, a materialidade para se fazer isso. E aí entra o governo do estado, um dos players para entrar nesse sistema. Chamar essa empresa, por exemplo, e dizer assim, o que você precisa da minha parte, aonde que você precisa se beneficiar da minha parte para que você possa perder um pouco lá naquela região para que você ganhe em outra e as coisas se equilibrem. Aí a empresa vai dizer assim, eu preciso que a lei do ICMS ela tenha uma janela para que a gente possa trabalhar dessa forma. Legislativo, você pode mexer nessa lei para que a gente possa trabalhar dessa forma? Então estou dando um exemplo prático. Agora, quando você também fala, e eu quero dar um exemplo muito prático também de uma outra hélice, que eu sonho em ter ela nesse processo, inclusive eu tenho conversado muito com o professor Ramiro, que é o presidente da Fundação Araucária, e também com o professor Aldo, que é o secretário de Tecnologia e Ensino Superior, é o papel da universidade pública, o papel da universidade estadual. Nós temos várias universidades estaduais, 7 ou 8, 7 universidades estaduais, que hoje uma grande dor que eu sinto é que eles não produzem na quantidade necessária pesquisa aplicada. Nós somos um estado em que 80% do PIB do estado do Paraná passa por um conselho, que é o CREA. São várias engenharias que estão envolvidas, agronomia, civil, mecânica, estou falando de indústria, estou falando de agropecuária, estou falando da construção civil. Nós temos hoje representados pelo G7, quase 96% do PIB do estado do Paraná passa pelo G7. Indústria, agropecuária, enfim. A universidade, tenta imaginar o meu sonho. Um pequeno produtor rural que tem um equipamento
raso, mas com tecnologia, trabalhando na sua propriedade e vindo à universidade e ajudando a desenvolver a tecnologia aplicada para a vocação daquela região. E lá daquela região, o pesquisador, o universitário, o professor, o mestrando, o doutorando, já sobe a informação, já vai para uma base de dados, já trata e ele já diz na hora pro produtor rural, fala, cara, corrige esse solo com tantas gramas de cal por metro quadrado, com não sei o que, O produtor rural não vai precisar ficar esperando meses, semanas para ter esse resultado. Então, estou dando um exemplo do que efetivamente a sociedade pode usufruir através dessa política pública. Nossa, uma conversa muito boa e assim, para quem não está no meio, né, acaba sendo muito enriquecedor entender e saber mais sobre essas necessidades e sabendo que o nosso estado é muito rico e que realmente precisa, né, levar para esses 50% que eu fiquei com esse número na cabeça de famílias e produtores e empresas que ainda não tem essa conectividade. Então, assim, a gente precisa encerrar, a gente está no evento aqui e hoje é muito dinâmico e muito ao vivo, mas eu queria uma simples frase do que vocês entendem como perspectiva de futuro desse projeto para a área rural. É efetivamente buscar essa cidadania através dessa conectividade com a área rural e que o nosso Smart Paraná, onde nós estamos aqui, ele seja sim Smart City, mas ele também seja Smart Country, seja o Smart tem que estar na cidade, que é a área urbana, e tem que estar na área rural. Então, essa dignidade, essa oportunidade, esse aumento de valor agregado, esse aumento da qualidade de vida, essa transição familiar que vai ser muito tranquila, porque quem vai estar lá, os filhos, os netos, os bisnetos, eles vão estar conectados com o Paraná, com o Brasil e com o mundo. Esse trabalho visa isso. Visa realmente a gente cada vez mais transformar o nosso estado no estado da área rural conectada com o mundo. Então é esse o trabalho e obrigado pela oportunidade. Deputado, sua frase para encerrar? O estado do Paraná, que é um estado eminentemente agrícola, agroindustrial, conectado, ele vai ter uma redução no seu custo de produção, vai ter um aumento de produtividade e vai reduzir o êxodo rural. Muito obrigada pela participação de vocês e vocês aí continuam com a gente na cobertura do Smart City Expo 2024 aqui em Curitiba.